Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, Priscila Fantin, Bruno Lopes e Priscila Fantin. Quanto tempo, que delícia, bem-vindos de volta. Muito obrigada. Oi a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo também ou não? Sim. Tem uma câmera aqui, ó. Ei, gente! Em áudio e vídeo. E hoje com plateia, acompanhando vocês de pertinho aqui também. Acompanhava antes a distância, né? Na televisão, nos filmes, nas novelas, nas séries, no teatro também. Agora de pertinho aqui. E, olha, a gente vai falar muito sobre, né, as novidades aí, os projetos todos. Vocês estão voltando aqui em São Paulo com esse espetáculo que tem uma história lindíssima, né? Poucos espetáculos conseguiram, não é? Viajar tanto quanto vocês, estão há tantos anos em cartaz. A gente vai falar muito sobre isso, mas não à toa, né? Eu coloquei essa trilha para embalar aqui a nossa entrevista, que eu sei que te traz, né, e que te desperta sentimentos, né, tão gostosos, né? Mais um desafio que você venceu, que você encarou, né? O Bruno ali a gente via na televisão também acompanhando, vibrando, torcendo e conhecendo você, e sei que também esse incentivo era em casa também, não era? Queria que você falasse um pouquinho, campeã da dança dos famosos. Eu tava ouvindo a música mesmo e falando, nossa, a música ela é tão gostosa como ela é, porque ela teve uma intervenção no dia da apresentação que botaram samba enredo, né? E aí isso não me traz lembranças muito boas, pra te falar a verdade, porque a gente ensaiava 4 dias e apresentava no 5º, né? 2 horas de ensaio por dia. E na final são 2 ritmos, então tinha o tango e tinha o samba de gafieira. E aí, com essa música, a gente fez a nossa coreografia de samba de gafieira com uma intervenção de samba de roda. Então, estava tocando a música, num determinado momento ficava só um sambinha e voltava para a música para a gente finalizar a dança de salão. E aí, no último dia, eu já tinha terminado os meus dias de ensaio, já teria só no dia seguinte 1 hora de ensaio corrido para já ter a apresentação. Eu tinha ensaiado de manhã e à tarde desse dia de véspera, assim, chegou a mudança de samba de roda para samba enredo, que é, tipo, 30 vezes mais rápido do que o samba de roda. E eu tava com 2 concorrentes que já tinham feito, não tinham, acho que, não sei se já tinham desfilado, mas já sabiam sambar. Eu não. Nossa, aquilo foi um desespero, assim, eu fiquei sem dormir, e eu tava preocupadíssima, tanto é que se não fosse ele torcendo daquela forma, porque sabia todas as minhas dificuldades, os meus medos ali, teria sido um pouco mais difícil, porque eu tava realmente muito tensa naquele dia, naquela final, ali ao vivo, né? Normalmente a gente fazia gravado o programa e a final é ao vivo. Ai, foi tenso, foi tenso. Ô Bruno, você arriscou alguns passinhos em casa também? Porque eu sei que a sua história começou na música, né? Nas baterias, no rock and roll ali, a gente vai falar sobre isso. Mas arrisca aí uns passinhos, Priscila te convenceu aí? Arrisco nada. Imagina, eu sou muito ruim. Eu sei fazer brincadeiras, assim. Fazendo bobagem eu faço, adoro. Mas eu ficava meio, assim, assustado com como é que o cérebro consegue trabalhar tão bem, assim, para poder gravar os passos todos, sabe? Junto com o ritmo e não esquecer, porque eu ficava assim, quando eu ia assistir, eu ficava desesperado, falei assim, que horas que vai dar errado, sabe? Então quando ela ensaiava e mandava pra mim, e não é ela, é todo mundo. Então quando ela mandava às vezes pra mim, que ela gravava o ensaio e tal, olha a coreografia, porque eu meto o bedelho também, né? Assim, ela passava pra mim, foi um trabalho muito intenso, não só dela lá, claro que muito mais dela, tipo 90%, mas eu aqui em São Paulo, né? Ficava sempre assistindo, conversando, e aí falava com ela, falava com o Rolon, acalmava as coisas, traçava estratégias, planejava as coisas tecnicamente, taticamente, para poder, porque era uma competição, né? Então quando eu assistia, eu falava, nossa, aí via ela fazendo aquelas piruetas e jogava ela pra cima, ela falava assim, mano, na hora vai dar errado, vai cair, vai estabacar. Graças a Deus nunca aconteceu, mas eu ficava desesperado, então assim, eu não me arrisco não. Não, e você, Priscila, que tem assim, participação em esportes de alto rendimento, de atividades mesmo, aventureira, não é? Se lançou em mais esse desafio, né? E que bacana acompanhar também essa trajetória, porque acho que o quadro tem esse objetivo mesmo, né? De colocar os artistas, as personalidades, os convidados, famosos ou anônimos, nesse outro lugar de que Exato. é possível, né? É possível você ali aprender um ritmo, um gênero, né? Eu gosto muito de aprender.
qualquer coisa em qualquer âmbito, assim. Eu sou uma pessoa curiosa e muito aberta, assim. Acho que a gente sempre aprende com qualquer convivência, qualquer troca que a gente tem. E então esses quadros de desafio, assim, eu gosto muito. Eu fiz o Saltimbum, que era salto ornamental. E fora também de realities, assim, eu também me propus a fazer... Foi na participação de um programa, na verdade, da Juliana Sana, Mulheres Espetaculares. Mas eu fiz a Bravos Race, que é uma corrida de obstáculos, né? E eu adoro, assim, adoro colocar o meu corpo à prova, sabe? E essa maratona continua agora, né? Porque não é fácil atuar, produzir também, não é dirigir... Porque essa é a maratona que vocês estão já encarando desde 2018? Isso. Desde 2018 com esse espetáculo, sempre juntos, né? E acompanhando vocês, a impressão que eu tenho, acho que todo mundo pergunta como que é trabalhar junto, né? No teatro, em casa, na vida. Mas acho que é isso mesmo. É uma escolha, claro, acho que os casais que escolhem estar juntos, eles querem dividir a vida, não é? Mas, além disso, vocês escolheram dividir projetos também, estarem juntos nessa missão, porque o teatro... é resistência, não é? Não é fácil. Não é fácil mesmo, vocês não têm lei de incentivo, vocês não têm patrocínio. E a começar a contar aqui para o nosso ouvinte a história, né, desse espetáculo que começou com uma missão muito bonita em 2018 em Moçambique, na África. Exatamente. Vocês foram convidados para quê? A gente foi convidado para poder levar algum tipo de apresentação, para poder arrecadar fundos para ajudar uma instituição de caridade chamada Raca Humana, que cuida de crianças com AIDS. E o convite chegou assim, vocês têm alguma coisa? E a gente sempre foi muito engajado nessas questões sociais e tudo mais, até antes da gente se conhecer e começar a namorar, individualmente falando. E aí quando a gente começou a namorar, essas coisas ficaram mais fortes, assim, né? Porque somou força. Então quando chegou, a gente entendeu que foi uma missão, que caiu no nosso colo, a gente aceitou na hora, tanto que a gente foi com recursos próprios, assim, não teve nenhuma ajuda. Não, a gente foi... porque a gente queria, de fato, contribuir de alguma forma não só para aquelas crianças, mas também para levar algum tipo de cultura lá. E como a gente não tinha nada pronto, a gente não sabia o que fazer, a gente começou a correr atrás de texto, para levar teatro mesmo, né? Então a gente conseguiu conversar com o Wagner Dávila, que é um ótimo autor de comédias românticas, super especializado, já tinha trabalhado com ele. Trabalhado com ele, né? Fiz Desencontros no canal Sony, uma série, e se tornou um grande amigo. Assisti coisas muito incríveis que ele fez no teatro também. E aí, conversando com ele, já tinha o título da peça, Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, mas não tinha o texto. Então a gente conversou sobre a missão, conversou sobre o que a gente precisava fazer ali. E aí ele desenvolveu e entregou pra gente no Dia dos Namorados. E aí, cara, o que é muito legal foi que, assim, a gente pensando sobre... então vamos ver se a gente convida alguma pessoa para dirigir, alguma pessoa para poder contribuir artisticamente. Já tava montando a equipe na cabeça, assim, né? E aí, quando a gente chegou, recebeu o texto e fez a primeira leitura, a gente já teve, assim, uma empatia com o texto, óbvio, mas, assim, a cabeça começou a visualizar como seria aquela apresentação, como é que estaria no palco. Então, dentro da minha cabeça, dentro da cabeça dela, quando a gente começou a falar, as coisas estavam, sabe, em sinergia mesmo, assim. Então, a gente entendeu que a gente precisava tomar conta do todo, não dividir o pão com ninguém, pronto, assim, sabe? A gente, na leitura, falou, nossa, tá pronto. Não precisa de mais nada. A gente não vai conseguir explicar isso pro diretor dirigir. A gente não vai conseguir explicar. Então, a gente resolveu fazer tudo. E aí, ele então começou mesmo, a estreia mesmo foi em Moçambique, na África. Depois que vocês trouxeram para o Brasil, de volta aqui, e fizeram uma carreira, quando eu abri a entrevista falando que fizeram uma carreira com o espetáculo, porque não é fácil. Infelizmente, os espetáculos, por conta de tudo que você possa pensar, de burocracia, de dinheiro... eles ficam mais no eixo Rio-São Paulo. E eu acho, conversando diariamente com atores, frequentando teatro todos os dias, fica mais em São Paulo, né? Vocês moraram no Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro, né, Bruno? Sim, sim. A Priscila morou muitos anos também. Vocês sabem melhor do que eu que a coisa acontece. Falando de teatro, né? Acontece mais em São Paulo. Mas o que vocês conseguiram fazer com o espetáculo
rodar o Brasil, cidades do interior, que às vezes locais que nem tinham teatro. Vocês levaram o espetáculo de alguma forma, não é? E vocês, né, esse contato, esse retorno que vocês tiveram, vocês sabem que as pessoas são ávidas por cultura, né? E que bom, né? Que só uma... Que bom, uma pandemia acabou interrompendo ali o projeto, mas vocês agora resgatando também, né? Sim, como a gente fez essa apresentação lá com esse... A missão era beneficente, né? E a gente pegou o texto para essa missão. Mas a partir do momento que a gente viu a reação da plateia em relação ao texto e o que a missão foi capaz de transformar naquele instituto, a gente entendeu que essa passaria a ser uma missão nossa aqui no nosso país. Então a gente montou a peça para rodar o Brasil, já com o intuito de tentar levar a arte para o maior número de pessoas possível. Então, a gente estreou em 2018, dia 23 de julho, se não me engano, em Ouro Preto, na Casa da Ópera, que é um teatro antiquíssimo, lindíssimo. E aí a gente começou a fazer essa carreira com a peça, dando prioridade a pegar o carro mesmo, botar o carro na estrada e começar a ir de cidade em cidade. Tanto é que o nosso cenário ele foi pensado para isso, são 2 poltronas infláveis, a gente bota numa mala, o nosso figurino também vai numa outra mala e somos nós 2, as 2 malas e o Arthur, que é o nosso diretor técnico, ele que opera tudo pra gente. E com isso a gente tem essa facilidade porque a missão da peça é levar arte, teatro, ação social, para onde a gente conseguir levar. Então, até hoje, a gente tem, em paralelo, sempre um trabalho social envolvido com a peça também. E a peça, ela fala, né, sobre amor, sobre saudades, sobre luto, sobre os encontros e desencontros, não é? É o Bento e a Pilar, não é? São 2 jovens que ficaram viúvos e acabam se conhecendo num aplicativo de relacionamento, não é isso? E é legal, né, Bruno? Porque assim, é um tema universal, né? Apesar de as pessoas podem não ter passado por uma situação, né, de luto, de perda de alguém, do seu companheiro, mas o amor é universal. Os encontros e os desencontros, né? As dores, a frustração de um relacionamento, tudo isso é universal. E para todos os públicos também, né? Queria que vocês contassem um pouquinho, para quem não assistiu, para quem não teve a oportunidade ainda de conferir. A gente vai passar o serviço, hein, porque está em cartaz aqui em São Paulo, temporada até 27 de abril, no Teatro Renaissance, fica dentro do Hotel Renaissance, aqui em São Paulo. A gente vai passar o serviço direitinho, o Instagram do espetáculo também, mas para quem não conhece a história, e aí, Bento e Pilar? Olha, são jovens viúvos que se conhecem através de um aplicativo que já deixa eles mais tranquilos, né? Porque eles passaram por uma história similar, ou seja, eles têm ali uma tranquilidade de recomeçar, sabendo que o outro vai acabar entendendo algumas dores, algumas frustrações, ou enfim, algumas inseguranças, justamente por terem passado pelo mesmo lugar. Então, acho que isso já é incrível, um aplicativo voltado para as pessoas nesse sentido de igualdade, assim. O mais legal é assim, eles vão pro primeiro encontro. O primeiro encontro pessoal. Então, assim, todo mundo já passou por um primeiro encontro, seja ele amoroso, seja ele profissional, seja o primeiro dia da escola, todo mundo fica numa aflição. Então, assim, já é identificatório na hora. Os personagens dividem com a plateia todas as suas inseguranças e suas expectativas. Então, não necessariamente aquele empoderamento, aquela vontade de mostrar só o lado bom, enfim, toda aquela tática de guerra, entre aspas, falando, para poder ter o primeiro encontro, é exatamente o que acontece quando o encontro se dá, né? E aí, só isso já é muito engraçado. Então, assim, durante o espetáculo, eles vão tendo comportamentos no primeiro encontro e dividindo outros pensamentos com a plateia. Então, assim, é meio dúbio, é meio, sabe, engraçado demais de vivenciar. A gente costuma dizer que a gente faz o espetáculo com a plateia, então a energia que a plateia dá na hora, o que eles falam, inclusive, ali na plateia, a dúvida que surge que a gente consegue captar, ou até uma ansiedade para que eles se beijem, para que eles tenham algum tipo de contato, a gente interage muito com eles ali na hora também. O espetáculo é muito vivo nesse sentido. Acho que o fato da gente conseguir dirigir o espetáculo, produzir o espetáculo, fazer o espetáculo, dá uma segurança muito grande para a gente poder ir para lugares, inclusive, que não tem estrutura.
né? Tanto de chegar em teatros que a gente, na hora que conversa com a cidade, falam pra gente que tem todos os equipamentos, eles até têm todos os equipamentos, mas todos os equipamentos não estão funcionando. Então a gente precisa se reinventar para poder levar realmente o máximo de qualidade do espetáculo para as pessoas. E a gente também vai em cidades que não tem teatro, não tem estrutura nenhuma, e a gente consegue fazer. E hoje a gente consegue fazer nas ONGs, nas instituições também, de cara limpa, só a gente, sem figurino, sem som, sem nada, para poder fazer e levar para aquelas pessoas que não conseguem sair para poder assistir um espetáculo. Não digo nem só financeiramente, porque a gente abre sim um percentual da plateia para poder levar para essas ONGs, mas às vezes não tem condição de locomoção, de poder chegar até o teatro, então a gente prefere ir até eles. Eu acho que toda essa força que a gente tem de domínio do espetáculo traz uma segurança da gente brincar em cima do palco. Então, assim, eu digo que tem o pensamento dos personagens, tem os personagens interagindo entre eles, e tem o Bruno e a Priscila em cima do palco, às vezes quebrando também os personagens, para poder falar sobre a gente, sobre o nosso relacionamento, sobre coisas que aconteceram nas cidades ou ali no camarim, e fazer quase que um stand-up. Então a gente acabou tendo uma linguagem desse espetáculo que a gente nunca tinha visto até então em outro espetáculo, de uma mistura de muita coisa, e as pessoas não se perdem em nenhum momento sobre o que está acontecendo, e a gente entrega sempre uma diversão. Então a gente consegue falar de amor, consegue falar de coisas muito importantes, e as pessoas conseguem assimilar, porque a gente faz isso com uma leveza muito grande, com uma responsabilidade, mas através do sorriso. Então a gente acredita que o sorriso é o caminho mais fácil de chegar no coração das pessoas. Tem um ouvinte aqui perguntando, desculpa, Priscila, antes de você falar, vou te dar a palavra já, mas é que a ouvinte, a Denise Corrochano, perguntou qual que é o nome do espetáculo. É um nome longo, mas é lindíssimo, né? Porque precisamos falar de amor sem dizer eu te amo, né? Uma coisa que ficou tão banalizada, não é? Você fala te amo para qualquer coisa, não é? E o espetáculo mostra todo esse lado que o Bruno já falou, dessa história dos personagens, da tensão do primeiro encontro, não é? Então é muito legal, porque começou pelo título. O Wagner começou pelo título, né? Depois, com base na missão de vocês, na história de vocês, conhecendo também já o Bruno que tinha trabalhado, foi se criando todo o texto, né? É um título que por si só já traz uma reflexão, né? Ele já provoca você a pensar como falar de amor sem dizer eu te amo, né? E a gente acha que essa reflexão ela é muito válida, justamente por termos todos banalizado um pouco essa fala, né? O eu te amo. Às vezes a pessoa fala sem estar preenchida de amor, ou às vezes ela acha que ama, mas ainda não sabe direito o que é amar, né? Não sei, o amor ele é infinito, ele não tem uma definição de fato, né? O amor é amor para cada um, ele reverbera de uma forma diferente. Cada um define o amor de uma forma diferente. Então ele é muito plural, ele é muito singular, ele é muito de cada um, ele enfim, eu proponho essa reflexão, né? Como é que você aí que está ouvindo a gente demonstra o seu amor? Qual é a sua linguagem de amor? Quando você diz eu te amo, você de fato está dizendo que você ama? Ou você está falando por algum outro motivo? Mas a gente fez essa reflexão e faz até hoje, porque não acaba, né? De fato, é igual ao autoconhecimento, é infinito. Você não acaba nunca de se transformar, e o amor não para de se transformar também. Tanto o amor por si, quanto o amor nas relações. Então existem todas as maneiras de amar, e todas elas são bem-vindas, mas ao dizer eu te amo, o que você está querendo dizer de fato, né? Então, são as atitudes, é o estar preenchido. O eu te amo, ele vem para coroar uma ação, talvez. Acho que a palavra ela tem que estar depois da ação, ela tem que estar preenchida pela ação, senão ela é só uma palavra. Passar o serviço aqui do espetáculo, viu, Priscila e Bruno? Os ouvintes estão curiosos aqui. Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo, em cartaz no Teatro Renaissance, dentro do Hotel Renaissance, até o dia 27 de abril, sempre aos sábados, às 11 horas da noite, às 23 horas. Então vejam só, não é? Hoje dando entrevista aqui cedo, né? E à noite tem espetáculo também. Não é mole não, é o trabalho de produzir, de atuar, de divulgar, não é? Mas agradeço demais, aliás, pela presença aqui. O teatro e o hotel, ele fica ali na Alameda Santos 2233.
2233, ali na Alameda Santos, ingressos à venda direto na bilheteria do teatro, então no site olhaoingresso.com.br, olhaoingresso.com.br. Tem um Instagram do espetáculo também, que é precisamos_falar, _de_amor. Precisamos falar de amor, você já encontra no Instagram, tem ali o serviço completo, que agora está em cartaz em São Paulo até dia 27 de abril, depois vai continuar pegando estrada, rodando. Ganhou podcast também, vocês fizeram uma temporada de podcast recebendo convidados ali. Eu assisti com a Baby do Brasil, eu assisti vários personagens ali que participaram. Acho que a Vanessa Camargo, que agora está confinada lá no Big Brother, participou com vocês também, não foi? Participou, ela já saiu do Big Brother. Ela saiu do Big Brother? Saiu. Foi expulso, é verdade, é verdade. Tô prestando bem atenção, né? É verdade. É muita coisa, muita coisa. É verdade. Você que foi quase cogitada para participar, hein, Priscila? Mas não houve, assim, o cogitar de fato, não aconteceu, não. Foi uma invenção aleatória mesmo. Inventou e todo mundo acreditou. E eu falava que não, mas quando você é convidado e você vai, você não pode dizer que você vai. Então, quando eu falava que não ia, as pessoas achavam que eu tava falando que não ia para disfarçar ou porque eu não podia falar. Virou uma confusão, assim. Meu pai, tadinho. Nossa, todo dia ele mandava mensagem: você não vai não, né? Eu falava: não vou, pai, não tenho certeza, né? Você promete, você jura? Eu falava: não vou. Minha sogra também ficou tensa. Galera ficou preocupada. E a gente tinha uma viagem com o espetáculo para janeiro, que era uma turnê fora do Brasil. E aí, junto com a especulação e tudo mais, antes do programa começar, a gente já ia viajar, só que aí a viagem não aconteceu porque a documentação necessária não ficou pronta a tempo. Então, o fato da gente ter divulgado que a gente estava cancelando não, a gente estava adiando a temporada fora do país. Junto com começar o programa, aumentou. Nossa senhora, mas a gente era bombardeado o tempo inteiro. Que você ia. Eles têm uma propriedade muito bonitinha, né? De que eles sabem o que vai acontecer, coisa que a gente não sabe. Mas aí, Bruno, se te chamassem, você aceitaria? Não sei te dizer, cara, não sei te dizer. Eu costumo falar que a gente só consegue realmente entender o cenário do trabalho quando o convite chega de fato. Porque aí você precisa saber como é que tá a situação da vida, qual é o valor do cachê, o que você vai abrir mão daquele tempo que você vai ficar confinado, né? Então você está perdendo o trabalho para ganhar um valor. Será que vale a pena? As situações, né? Eu vi muitos colegas do meio falando que quando você já tem uma carreira e alguma coisa mais consolidada, falando de televisão mesmo, você tem muito mais a perder do que a ganhar. Porque as pessoas que estão lá, às vezes elas não têm nada a perder, ninguém sabe quem são. E aí eles vão se dar 100%, positivamente ou negativamente, e quem já tem um nome, né, ali construído, uma expectativa da plateia, do público, que já sabe quem você é, mais ou menos. Então, às vezes, você tem muito mais a perder. Mas a gente já recebeu vários convites, eu já recebi vários convites de outros tipos de reality, e na hora que chegou a gente conversando, naquele momento não cabia. Então a gente deixa, mesmo sendo um convite para novela, um convite para cinema, para seriado, tudo que chega dentro do nosso escritório, a gente senta, eu e ela, antes de chegar até nos outros meninos, a gente vê, é interessante para a gente trabalhar nisso, o que a gente vai agregar para as pessoas, o que vai agregar para a gente financeiramente, enfim, todas as questões a gente tenta avaliar. E aí, assim, se eu falar para você que eu toparia e na hora que chegar não for, eu vou estar sendo meio contraditório. Priscila vai na mesma linha. Vou. Tem que analisar o contexto do momento. Mas e aí, voltando, a gente interrompeu falando do podcast, para falar do Big Brother, enfim, dos convidados, mas vocês lançaram, né? E falando, não é a história do espetáculo, mas baseado também no que a peça traz, e vocês levaram isso para podcast com os convidados, né? Esse título por si só ele já é algo, né? Então a gente fez o podcast com o mesmo título, mas não tem, assim, não tem nenhuma relação com o que o espetáculo traz, com a história do espetáculo. É mais, assim, como o amor existe para diferentes pessoas, em diferentes universos. Então, a gente quis trazer pessoas de lugares diferentes, né? Um chefe de cozinha, um dentista, sabe? Pessoas que realmente vivenciam o amor, inclusive nos seus trabalhos, de formas que não teriam nada parecido. A gente queria ouvir mesmo
como é o ponto de vista das pessoas. E foi uma delícia, assim. A gente fez uma temporada de 22 episódios, junto com a Olá Podcasts. Já tem uns 2, 3 anos, se não me engano. E aí a gente encerrou essa primeira temporada pensando em fazer uma segunda. Só que aí o estúdio mudou de lugar, aí a gente começou a construir nossa casa, e na nossa casa a gente construiu um estúdio. Que legal. Então, a gente está esperando o estúdio ficar pronto e a gente vai voltar, mas talvez com uma nova proposta. Assim. O título permanece, mas a gente tem a nossa liberdade para fazer da forma que a gente quiser. Então, acho que vai ser um pouco mais... Não sei se teremos convidados, talvez em alguns momentos, mas vai ser mais a gente discutindo, no melhor sentido da palavra, como se relacionar, né? Como enxergar o amor permeando situações, por exemplo, né? Então, às vezes, com a participação do público, muita gente vem até nós, principalmente até o Bruno, assim, para perguntar para ele como que faz para manter um relacionamento legal depois de anos de casado, como que lida com ciúme, como que faz para trabalhar junto, passar o dia inteiro junto, e isso não desgastar a relação, né? Então, a gente vê que são temas que chegam muito pra gente, muitas perguntas desse tipo, pessoas querendo uma inspiração, talvez, para os seus relacionamentos. Então, acho que a gente vai mais por essa linha. E o fato de ter o estúdio em casa, acho que dá uma tranquilidade da gente poder fazer o horário que a gente quiser, sabe? O tempo que for necessário. Porque o negócio, o podcast, tomou uma proporção muito grande, né? Tanto positivamente quanto, no meu modo de enxergar, negativamente. Mas, assim, tem muitos estúdios que as pessoas podem alocar. Então, assim, às vezes você vai alocar 1 hora e, assim, é 1 hora. Se o seu convidado atrasou um pouquinho, cara, o problema é seu, porque virou business. Sim. Que é legal. Porque você está abrindo frente de trabalho para várias outras pessoas, tem gente tendo receitas, mas não é o que a gente gosta. Tanto é que essa linha meio do Vilela, assim, sabe? De você vai lá fazer um podcast, você fica 7h30. Tem uma coisa muito legal, porque as pessoas vão ficando à vontade, elas vão trazendo coisas, assim, a gente não roteirizava nada, assim, a gente trazia as pessoas e ia bater papo, porque eu acho que assim, o podcast, ele não é um canal de entrevista, ele é um canal de conversa, é um bate-papo. Né? Então, assim, quem assiste qualquer podcast achando que a pessoa vai ser entrevistada, errou, porque ali provavelmente você está querendo ouvir alguma coisa que você não vai ouvir. Porque não é interessante, não caiu na mesa, não surgiu o assunto, não foi espontâneo. Então a gente não se pegava a roteiro, a gente estava ali aberto para poder bater um papo, e aí as coisas aconteciam com uma mágica muito, muito incrível, não só dos convidados levarem coisas muito interessantes, mas a gente sair de lá enriquecido, sabe? Porque a gente aprendeu muita coisa, porque a gente experienciou muita coisa, então a gente, com certeza, todos os dias de gravação a gente saía mais rico, né, amor? A Loreta Bellini está aqui participando, mandando beijos e abraços para vocês. Foi aniversário na semana passada da Auriluce. Um beijo para você, Auriluce, que vai estar conosco aqui também neste mês aqui, acompanhando direto do estúdio junto com a Loreta. O João da Silva também mandou mensagem, o Paulo Pacheco, a Maria Fátima, quem mais que escreveu aqui pra gente? O Laureano Arantes Neto, o Enzo Júnior, a Cida Luzumira, Vera Prestes, arrasou na Dança dos Famosos, o André HQ, o Denis Quintale de Jesus, a Keila, muita gente mandando mensagem, falando, né, das novelas, dos personagens que ficaram marcados mesmo, relembrando aqui, Chocolate com Pimenta, 7 Pecados, que mais que tem aqui? Esperança, não é? Eu separei aqui umas trilhas, mas antes tem uma mensagem de áudio aqui com carinho para Priscila e Bruno. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Que legal o trabalho da Priscila e do Bruno. Isso é ótimo. Eu que sou formado pela EAD, sei de todo o esforço que os atores, a classe artística tem. E eles fazerem isso, que maravilha. Parabéns, dei meus parabéns a esses operários da arte. Evandro Lamolha, aqui de Jandira. Muito obrigado. Que tá toda arrepiada. Que maravilhoso. Vizinho, né? Vizinho, a gente mora pertinho de Jandira. Obrigado. E aí, é então, você? O Evandro tá aqui,
O Evandro tá aqui, mandando uma mensagem. Ficou envergonhado de falar ao vivo aqui, gravou uma mensagem, um depoimento aí. Ele que conhece, né, os colegas da profissão, o Airode, não é? Marcelo Airode, grande Marcelo Airode. Quem? É o Emílio Neto, querido. A Paula Conha. Olha, tem mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Dá tempo, tem mais programa aqui ainda pela frente. Vamos lá. Oi, Danilo, amigo meu. Não tô em Santos, mas tô na tua escuta, viu? Ana. Tô adorando o programa. Um beijão pra você. A Ana Maria Moraes, ela que é de Santos, mas diz que não está na praia, não está hoje em Santos, mas que bom que está aqui acompanhando aqui o nosso bate-papo, né? A gente já falou do espetáculo, mas vocês sabem que da outra vez que vocês estiveram aqui, não deu tempo pra gente falar. Precisa ter 7 horas mesmo. Aqui, é bom, falar, né? É gostoso, né? E a gente adora falar, a gente fica falando. Mas eu quero contar 2 histórias aqui no paralelo, né? A da Priscila e do Bruno, né? Porque o Bruno começou na bateria, com músico, né? Como músico, tocando em casa lá, os pais desesperados, estavam tocando terror lá em casa. Passou a tocar em banda na noite, né? Em casas de shows, isso com 15, 16 anos, não é isso, moleque? Acho que até menos. E onde que entra a dramaturgia, a interpretação, viver personagens, novela, teatro? É engraçado, né? Porque eu sempre fui muito ligado à arte. Minha mãe é artista plástica, ela toca piano e tudo mais, então a arte sempre foi muito presente dentro de casa. Eu costumo dizer que eu fui um garoto MTV. A MTV era muito forte na época, né? Eu já tenho uma idade mais avançada, vamos dizer assim. Então eu tô, né? Sim. E aí, aquilo me construiu muito, assim, sabe? Ver os meus ídolos tocando, enfim, vivendo de arte. Então aquilo trouxe uma coisa, não só a vontade de tocar, mas também de comportamento também. E eu fazia teatro na escola junto. Então, junto com a música que eu fazia fora da escola, dentro da escola tinha o teatro. Fiz algumas coisas de teatro na escola e aí deixei, porque a música começou realmente a tomar muito conta da minha vida. Eu passava o dia inteiro tocando. Eu aprendi a tocar sozinho, mas depois eu fui estudar de fato. Comecei a tocar na noite com vários tipos de bandas diferentes. Aí quando as coisas começaram a florescer para uma das bandas, as coisas estavam acontecendo muito positivamente. A gente teve problema que banda realmente é uma coisa difícil, são muitas pessoas, nem todo mundo tá na mesma sinergia, no mesmo pensamento. E quando as coisas realmente clarearam e a gente começou a despontar, os integrantes já não estavam mais falando a mesma língua e as coisas acabaram. E essa frustração essa frustração foi mais ou menos quando eu entrei na faculdade. Fez publicidade, propaganda? Fiz publicidade e propaganda. E aí eu conheci uma pessoa lá que tinha acabado de entrar. Ele fazia parte do grupo, o ex-grupo que chamava Moleque Travesso. Depois virou os Travessos, né? Exatamente. E ele não foi pros Travessos. E aí ele falou assim, porra, Bruninho, eu curei um pouco da minha dor com o teatro. E aí o teatro voltou na minha mente, que era uma coisa que estava meio adormecida. Eu falei, nossa, então vou voltar a estudar. Entrei no Teatro Macunaíma e comecei a estudar de novo. E aí as coisas começaram a florescer de novo. Ô Bruno, mas é que você contou corrido aí, né? Porque tem uma história aí... Tem uma história aí que você, depois da faculdade e tal, entrou no mercado, né? Trabalhando, e era uma proposta bacana, um dinheiro bacana que ia entrar, não sei se era enfim, agência de publicidade. E quando você falou pro seu pai que você trocou, né, esse dinheiro que ia entrar, esse contrato, um trabalho e tudo mais, pelo teatro, seus pais ficaram desesperados, não foi? Acho que meu pai ficava mais desesperado quando eu vivia de música do que com teatro, assim, de fato. O teatro foi quase que ai, graças a Deus, né? Eu acho que talvez pelo que a galera tem de ambiente e tudo mais, assim. Mas eu, quando eu prestei a banca, né, que eu fui fazer meu TCC na faculdade, eu sou uma pessoa que defende muito a minha visão, o que eu entendo do que eu fui fazer, do que eu fiz, assim, eu nunca tenho uma escolha aleatória, as minhas coisas nunca são, por que você fez isso? Porque eu quis. Eu sempre tenho um porquê de fazer as minhas coisas. Então, quando eu tava na banca e tinha lá as pessoas contrariando o que eu tinha pensado e tudo mais, eu fui muito enérgico ali para poder defender as minhas coisas.
E isso foi muito positivo. Então, uma das agências que estavam ali, eles saíram de lá e me convidaram para trabalhar numa parte de criação, que é o sonho de todo mundo que faz publicidade, pelo menos na época, isso eu tô falando do começo dos anos 2000, de ter uma pessoa para poder abrir assim e falar assim, quero que você fique comigo trabalhando em criação. Nossa, todo mundo com dinheiro, o melhor do cenário, sair da faculdade empregado no melhor setor que tem da publicidade, no que a galera fala genericamente, assim, né? E aí eu falei pra ela, falei assim, olha, você desculpa, mas é porque eu tô terminando, tô pegando meu diploma, tô deixando ele encostado pra viver de arte, pra viver de teatro. E na hora que eu contei isso pro meu pai, foi nitidamente ver o cabelinho dele, que era preto, ficando branco, assim. Então, sim, eu sou meio que culpado pro meu pai ter cabelo branco. Ô, Priscila, quem te acompanha já há muitos anos, né, na televisão, no teatro, né, essa grande atriz reconhecida, premiada, não imagina, né, que na verdade você sempre preferiu os desenhos animados, né, do que as novelas, né? Você não gostava de acompanhar as novelas, essa é a verdade, não é? Eu não gostava muito de ver TV, na verdade. Eu preferia ficar brincando, ficar na rua, ficar brincando de polícia e ladrão, queimada, pique-pega. Eu era bem mais moleca, né? Minhas amigas assistiam muito TV e eu falava, gente, vamos fazer alguma coisa. Eu ficava, acho que hiperativa ali, né, um pouco. E muito atlética sempre querendo fazer coisas físicas, não ficar parada na TV, assim, aquilo me dava um pouco de agonia. O desenho animado era o que me acalmava para dormir, porque eu sempre fui muito agitada. Então eu botava o desenho assim até ficar mais velha mesmo, assim, já não era mais criança e continuava assistindo desenho animado porque eu acho que eu viajava naquilo ali e dormia, me distraía. Então foi bem louco assim entrar nesse mundo, nesse universo, porque eu nunca tinha visualizado. Acho que quem assiste se imagina ali um pouco, sabe? Brinca de ser personagem, brinca de atuar com as amigas e tal. E não era um lugar que eu viajava, assim, que eu ia. Então foi bem estranho ter entrado. E você começou cedo também como modelo fotográfica, com 7 anos, mas Sim. Muito por conta da sua irmã. Isso, tenho uma irmã que é 7 anos mais velha que eu. Então, na minha infância, ela já era uma adolescente que fazia algumas fotos, assim, e eu achava muito legal. E um dia, minha mãe foi buscar ela numa campanha da Mesbla. Das lojas, E aí, faltou uma criança e a gente ia ter que ficar lá esperando minha irmã terminar. E o diretor perguntou para minha mãe se eu podia entrar. Minha mãe perguntou se eu queria entrar. Eu falei, lógico. E são fotos engraçadíssimas, assim, porque, mais uma vez, eu não me visualizava em lugares, né, de aparecer. Então, é uma foto que estão as menininhas, inclusive eu, de meia calça, fazendo a propaganda da meia calça, assim, com uma calcinha colorida e tal. E a gente tá com o bracinho para trás, assim, com a perninha para frente, com 2 trancinhas. E eu sou a única que tô com a barriga relaxadíssima, assim, sabe? Tá todo mundo, tipo, barriguinha para dentro, assim. Eu lembro que eu escutava tanto isso da minha mãe, cola o umbigo na coluna. E eu sempre fui muito moleca. Então, são fotos engraçadas nesse sentido, assim, menor pudor, sabe? Menor vaidade de estar ali, querer aparecer bonita. Eu tava porque tava legal, tava divertido. Mas fez muito, né? Fez muito. Fiz. Dos 11 aos 15, Dos pelo 11 menos. aos 15, trabalhei bastante. Eu queria ter minha independência financeira desde pequenininha. Então, aos 11, assim, eu comecei a trabalhar mais para já guardar dinheiro na poupança. E aí, aos 15, foi quando eu fiz um teste, justamente por estar numa agência de publicidade, de modelos ali. Um olheiro da Globo estava percorrendo o Brasil, passando em alguns composites ali. Acho que as pessoas não sabem mais o que é composite. Media Kit, né? Composite seria uma cartela impressa com algumas fotos diferentes de você, meio que para vender a sua... como é que fala? Você tem várias versões, né? Vender sua versatilidade, assim, para campanhas publicitárias mesmo. E aí viram um composite meu numa agência e me chamaram para fazer um teste de vídeo. Eu fiz um teste de vídeo e ficou lá guardado. Foi a primeira vez que eu fiz um texto para a câmera. E aí, depois de um ano, eu fui fazer intercâmbio e aí me chamaram para fazer Malhação. 99. Então, dos 11 aos 15, eu fiz mais
trabalhos como modelo fotográfica e em 99 aos 16 eu migrei para televisão. Então, diferente do Bruno que chegou a fazer teatro, né? Você então, não, na época de... Crua, assim. Eu aprendi fazendo. Não sou uma pessoa que tem medo de tentar, de errar, de aprender, como eu estava falando do esporte, né? Dos desafios. Eu gosto de desafios, eu gosto de me jogar. Então fui na cara e na coragem, assim, sabendo que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, mas muito aberta para aprender, tipo, diretor, porque rolou uma certa insistência, assim, né? A princípio me chamaram para fazer parte do elenco da figuração. E o intercâmbio era um sonho que eu tinha, então eu não queria abrir mão do meu intercâmbio para fazer figuração, depois para elenco de apoio, que é uma figuração que está mais próxima dos núcleos principais, que às vezes fala uma coisa ou outra, comenta alguma coisa também, achei que não valia a pena. E aí me chamaram para fazer a Tati, que era protagonista, e eu falei, gente, tá muito esquisito, muito estranho, o universo tá falando assim, vem aqui. Aí eu falei, deve ter algum motivo, né, vou lá ver como é que é, então, porque... que o universo está me trazendo essa oportunidade. E fui. E aí depois de Malhação foi Esperança? Depois de Malhação foi Filhas da Mãe, Esperança. Esperança, e foi emendando vários trabalhos, né, de sucesso, como protagonista. Vou colocar mais uma música aqui, já que temos um músico aqui entre nós. Esse cara esteve aqui no programa, lembrou com carinho dessa música. Eu já sei quem é. Já sabe, né? Vamos ouvir então, Matar a Saudade. Voa, minha ave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre fui, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Ivo Pessoa, mandar um abraço pra ele, queridíssimo Ivo Pessoa, e matar a saudade também dos personagens. Temos vários noveleiros e noveleiras aqui, né? A Odélia, a Mariana Eliane, a Ana Cristina, o Evandro também, não é? E lembrando com carinho desses personagens, novelas que marcaram, não é? E sempre passa, acho que da última vez que você esteve aqui em 2020, tinha, acho que várias reprises. Que você tava... Tinham vários ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, não é? Era Esperança, que estava passando, só que aí eu acho que era na Rússia, era em outro país. Tinha Chocolate com Pimenta em Portugal. Tinha Alma Gêmea no Viva. Acho que era isso. Você gosta de se ver? Ou então, de repente, tá lá em casa? Gosto, acho fofo. Esses dias a gente viu, né, amor? Acho que Malhação, Tati, que a gente tava passando alguma coisa na TV, e aí caiu em algum lugar que eu não lembro. Viva e o Alma Gêmea na... E a gente viu, assim, é legal, né? É bonitinho, eu acho fofo. Não, e porque assim, essas novelas todas, né? Da 7, a da 6 fizeram um sucesso tão grande, não é? Foi. As pessoas paravam pra assistir, ficavam com raiva dos personagens, da Olga, né? Tem a Serena, depois o Roberto Carlos acabou gravando Índia, né? Pra personagem. É legal, uma trajetória bonita, né? Que começou, como você mesmo falou, caindo de paraquedas, né? E depois trilhando esse caminho, depois com peças de teatro, né? Entrevista, Besta, Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, né? Tanta coisa legal, né, Priscila? Eu sou estudiosa, assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu tento... Eu me dou e entro naquele universo para eu absorver o máximo possível, para eu fazer da melhor forma possível aquilo que eu estiver fazendo. Então, comecei assim, no sem querer, caindo de paraquedas, mas imediatamente eu já abri minha percepção. Então, ali na Malhação, o que eu fazia, eu estava estudando também, né? Porque eu interrompi meu intercâmbio, então eu tinha que me formar, porque eu já tinha perdido o segundo ano do segundo grau aqui, porque eu tinha ido para o intercâmbio. Então, eu fiz cursinho enquanto eu também fazia Malhação, enquanto eu gravava. Então, ou eu estava estudando, ou eu estava gravando, mas o meu gravando era
entendendo como estudar um texto, entendendo o contexto da personagem na trama. E, principalmente, uma coisa que eu fiz muito ali naquele início foi entender como funciona a técnica, tecnicamente falando, né? A câmera, a posição de luz, o áudio, como que eles gravam o áudio. Eu ficava estudando tudo aquele universo, absorvendo tudo aquele universo o tempo inteiro. E aprendendo muito com os colegas, né? Eu tive os melhores professores nesse sentido. Então, quando eu cheguei lá na Esperança, que foi uma novela que eu fui convidada para fazer 18 capítulos, teve uma aceitação tão grande do público que a Maria ela acabou virando protagonista da trama, e fiquei até o final da novela. E ali eu realmente acho que foi ali que eu virei atriz, assim, de fato, sabe? Antes eu estava, acho que como aspirante, e ali eu entendi que eu vivia uma coisa diferente da minha vida, porque era uma adolescente de 1932, num contexto de comunismo e fascismo seríssimo, que engravida, que, enfim... Era porque a Tati e a Joana, anteriores à Maria, elas eram muito parecidas comigo. Era uma menina que estava se mudando de cidade, a Tati, né, no caso, conhecendo pessoas novas, num ambiente novo. Então, era muito parecido com o que eu estava vivendo também. A Joana também era uma menina diferente do contexto feminino da época. Ela queria fazer luta livre, então também me via muito nisso, né, de ser uma menina fora do padrão do que era esperado para uma menina. E a Maria, ela me trouxe uma carga dramática que eu nunca tinha imaginado vivenciar, né? E não teria como vivenciar no contexto da nossa época. E contracenando com Antônio Fagundes, com Fernanda Montenegro, com Raul Cortez, assim, Valmor Chagas. Então, foi ali um lugar onde eu realmente... Melhor escola não tem, né? Virei atriz, assim, e não deixei de querer aprender mais. Então, eu sabia que me faltava entender o que o teatro traz para o ator, dali de você estar com a reação do público de imediato, de onde tudo pode dar errado, onde cabe o improviso. Então, eu sabia que ainda sempre me faltariam recursos e fui correndo atrás ao longo da carreira. Enquanto eu estava fazendo esses trabalhos, eu também estava correndo atrás para aprender. Você falou que a Tati era muito parecida com você, porque você é de Salvador. Eu nasci em Salvador, mas fui criada em BH. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte? Eu vim de BH, Belo Horizonte. Mas depois também mudou, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Fiquei em BH. Eu cheguei em BH aos 6 anos, saí de Salvador com 4 meses de vida, e nisso, porque meu pai é engenheiro florestal, ele estava mudando de 2 em 2 anos, ele mudava de cidade. Mas aí eu cheguei em BH com 6, fiquei até os 16. Então eu me considero mineira de criação, assim, o meu jeito de ser, ele é mais mineiro. E aos 16, quando eu fui trabalhar, eu me mudei para o Rio e fiquei lá até os 36. Né? Eu lembro de ter uma conta meio redonda, assim. Eu acho que eu fiquei 20 anos no Rio e aí vim para São Paulo. Mas veio agora, então, recente ou não? Sim. Viemos em 2019. Depois de 2019, no momento ali da pré-pandemia, pouco ali, né? Foi. Porque o Bruno é do Rio de Janeiro. Eu nasci lá. E aí esse tempo todo você ficou lá? Não, eu nasci lá, e aí pequenininho também eu mudei para São Paulo com meus pais e cresci aqui, fui educado aqui. Ficava sempre indo para lá, de tempo em tempo, porque minhas avós ainda eram vivas, então passava muito tempo lá. Mas a minha educação toda foi aqui, a minha vivência toda foi em São Paulo. E aí eu só mudei para o Rio de Janeiro mesmo, de fato, quando a gente ficou junto. Ah, porque daí você conheceu a Priscila, então você estava aqui e ela lá. Eu estava terminando de fazer Carinha de Anjo aqui, ela estava lá. Aí, quando acabou as gravações da novela, eu fui para lá, ficava meio que na ponte aérea, ela também, depois ela fez uma peça aqui. E aí, depois de um tempo, até por conta do espetáculo mesmo, a gente começou a ficar mais no Rio de Janeiro. E aí... Mais em São Paulo. Não, mais no Rio, quando a gente começou a peça, quando a gente voltou de Moçambique. A gente ensaiava lá, produzia as coisas lá, e aí já tava com as coisas todas ali para poder pegar o carro e cair na estrada. Ah, sim. Aí depois, quando a gente foi ficar em cartaz, de fato, aí a gente veio para cá, porque o... E aí depois a gente já casado, a gente resolveu sair do Rio de Janeiro para voltar para São Paulo, para as coisas, enfim, tem família aqui também, né? Lá a gente ficava mais isolado do mundo. Dos dois? Dos dois. Meus pais aqui, meu sogro aqui também.
mais do interior. Ô, Bruno, a gente tava falando no off, a Priscila falou dos professores todos, né? Mas na época você chegou a fazer teatro infantil, era um espetáculo do Zé Wilker. Do Zé Wilker. Do Zé Wilker, com direção do Eduardo Martini. Do Eduardo Martini? Era uma... Queridíssimo, um amigo muito querido. Tá em cartaz fez com espetáculo também com ele. Ele tá em cartaz com 3 peças aqui agora. Ele tá isso, cara. Ele é um tsunami. Ele tá com o Clô, ele tá com Cá Entre Nós, com a Cristiana Oliveira e a Suzy Rego. E ele tá com Aleluia, um estouro de mulher. Comanda lá o Teatro União Cultural, um amigo querido mesmo. Fiz muito lá no União Cultural também. Antes dele comandar, a gente já tava num namorico para ver se ficava com o teatro ou não ele. Aprendi muito com o Edu. Eu fiz um projeto lá no SBT. O SBT foi um lugar onde me abriu muitas portas. Assim, eu fiz muita coisa legal no SBT. A primeira porta que eles se abriram para mim era uma coisa chamada Minha Vida é uma Novela, onde o público escrevia suas histórias, mandava para lá, passava para uma equipe, assim, as histórias mais interessantes eles roteirizavam e chamavam os atores para poder fazer. Era uma grande oportunidade para atores novos de São Paulo e era um grande teste, assim, para ver os que funcionavam, assim. E eu fiz, e eu lembro muito que chegavam muitas histórias, o Edu era um dos diretores lá, inclusive. Chegavam muitas histórias que ele via muito, porque ele já tinha visto meu trabalho na televisão e eu nos bastidores, que era muito a minha cara. E justamente por passar por um número enorme de pessoas, a parte do elenco e tudo mais, muitas das vezes que ele queria que eu assumisse os personagens não chegavam para mim, enfim, por conta de estrutura mesmo. E aí numa dessas que ele queria muito, porque aí o Edu é muito engraçado, muito divertido, né? Então ele teve uma experiência muito ruim com um dos atores que ele tinha batalhado por mim e botaram outro, e ele, numa conversa dessa, a gente nos bastidores, ele falou assim, eu vou fazer um espetáculo, eu queria que você fizesse comigo. Eu falei, tá bom. E aí foi a primeira vez que eu fui fazer o Cinderela. Fui fazer o Príncipe da Cinderela, que era uma comédia e é um musical, e foi muito legal, que a gente fez no Frei Caneca, uma estrutura muito gigantesca, foi minha primeira grande peça comercial, assim, eu já protagonista, cantando, que eu não cantava, enfim... Tomei muito na cabeça por conta disso, muita crítica ruim, porque, pelo amor de Deus, os musicais nem eram tão fortes assim ainda aqui no Brasil, e a gente estava ali tentando, fazendo. Enfim, foi muito legal, e depois o Edu, a gente fez a peça chamada Filho da Mãe, eu e ele só, depois de um tempo, a gente produziu junto, inclusive, e foi muito legal, eu aprendi muito com o Edu, toda a parte de comédia eu aprendi com o Edu, do que fazer e do que não fazer eu aprendi com o Edu, porque o Dudu, cara, a cabeça dele é muito acelerada, assim, então às vezes ele entrava, e era muito divertido, porque ele entrava no espetáculo e assim, na primeira fala ele já olhava pra mim assim, tipo assim, onde que eu tô? E começava às vezes a peça de trás, assim, a primeira cena ele já tava dando o texto do fim, então assim, era quase como se eu tivesse que conduzir, assim, sabe? E levantar todas as bolas para ele poder cortar e fazer, a comédia que ele faz incrivelmente bem. E aí eu fui pegando segurança para poder cortar também. Então aprendi demais, sou muito grato. Hoje a gente não tem uma relação assim, mais de amizade e tudo mais, porque cada um foi trilhar um caminho, mas eu tenho uma gratidão porque ele realmente foi uma pessoa que batalhou por mim, que me ensinou muito e todas as coisas que eu fiz por fora naquela época, inclusive, então fui fazer Céu e Branco aqui em São Paulo, junto com a Leca Biglumini, fui fazer a minha primeira produção que eu fiz com o Edgar Jordão, que era o Encontro das Águas, enfim, todos esses espetáculos ele estava muito presente, assim, sabe? Assistindo e trazendo todo um comentário do que ele achava, que ele não achava e tudo mais, então... eu cresci muito artisticamente, profissionalmente, como funcionário do teatro, como funcionário da arte. O Edu me ajudou bastante. Muitos ouvintes aqui mandando beijos e abraços, né? O nosso companheiro Márcio Rocha, repórter aqui da Band, tá ouvindo a gente em Brasília, né? Através das emissoras afiliadas da Rádio Bandeirantes em todo o país. Tá mandando aqui beijos pra Priscila, abraços pro Bruno também, né? Ele quer entrar aqui no futebol... Ele fala do time da Priscila, que é Galo, é isso? Olha, eu nunca fui de futebol. E aí, lá em BH, ou você é Cruzeiro ou você é Galo. Quer dizer, ali onde eu convivia, né? Eu e minhas amigas ali. Então, entre as amigas tinha uma briga.
de zero ou Galo. Então, um dia eu ganhei uma blusa do Galo de um amigo da escola. Então, foi a minha primeira blusa de futebol e eu falei, então eu sou Galo. Mas assim, eu não assistia, eu não sabia o nome de ninguém, nunca fui uma torcedora, assim. Mas o Galo me adotou. Eles me deram um Galo de prata uma vez. Então eu tenho o maior carinho pelo Galo. Tenho essa história com o Galo. Mas eu aprendi a torcer para futebol com o Vasco. Por quê? O Vasco precisa de torcida. Não, peraí. Porque o Vasco... Cuidado aí, porque aí assim, ó. Não existe nesse país torcida mais apaixonada por futebol do que a torcida do Vasco da Gama. Não existe. Não, isso é fato estudado, inclusive. Eles são assim, ó, o Vasco tá sendo rebaixado, o Vasco tá jogando mal, o Vasco tá com dificuldade, eles estão lotando estádio, eles estão ali ajudando financeiramente, né, para construir estádio, ajudando financeiramente para trazer jogador. Eles se engajam de uma forma que é assustadora. Tanto é que a gente tem um jogador hoje que é francês, que é o Payet, que jogou, enfim, na seleção da França, que é campeão de tudo quanto é campeonato importante no mundo, que ele fala que nunca viu coisa parecida como é a paixão da torcedor do Vasco da Gama. Mas é porque, de fato, eu fui pro estádio, assim, com ele. E aí eu realmente senti a emoção de um torcedor, assim, porque eu tava ali. Eu acho que eu não me lembro de ter ido antes num jogo, assim, e o Vasco emociona mesmo, assim. Você torce, aí você fica revoltado, porque sempre parece que tem uma preferência para os outros times em relação à arbitragem, em relação a narradores, comentaristas. Então me dói, assim, Ó, a gente já viu que falar de esporte é polêmico, mas o que eles estão falando todo sábado à noite é de amor. Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo em cartaz no Teatro Renaissance, no Hotel Renaissance, até 27 de abril, todo sábado às 23 horas. O teatro fica na Alameda Santos, 2233. Ingressos em olhaoingresso.com.br ou direto na bilheteria. O Instagram da peça é precisamos falar de amor, só digitar lá, precisamos falar de amor. O da Priscila é fácil, Priscila Fantin, do Bruno também, Bruno Lopes. Queria mandar um beijo aqui carinhoso para Rosana Saad, para Camila também, Camila Dantas, que deu as lembrancinhas aqui para os nossos ouvintes, né? Bloquinhos de nota e também um bloquinho personalizado da Rádio Bandeirantes, também pares de ingresso para o Cinemark, válido até 31 de dezembro de 2024. É só escolher o filme, viu? Um par de ingressos, é só escolher o filme. Tem os filmes do Oscar aí concorrendo, não é? Pode rever a Barbie, Oppenheimer, o que vocês quiserem. Mas olha, a gente tá com o tempo estourado, mas vem aqui, Aldélia, só para dar um beijo aqui, um tchau para você. A gente vai aqui, a Mariana Eliane, a Ana também, o Evandro, só pra gente dar um beijo, por favor, aqui no microfone. Aldélia, brigadíssimo, viu? Obrigado mesmo pela sua presença. Adorei te receber aqui, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Danilo. Parabéns pelos 10 anos. Prazer em conhecer você. Prazer. Adorei. Só não gostei do chocolate com pimenta, né? Olga, né? Muito mal. Mas parabéns pelos trabalhos de vocês, obrigada. Tá bom? Ela tá com uma camiseta tão linda, ela proibido estacionar na vida. Olha, maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito obrigado, Danilo. Aldélia, um beijo grande, viu? Obrigado sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Mariana Eliane, junto aqui conosco. Obrigado, viu, Mariana Eliane? Obrigada, Danilo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Te desejo 10 anos de carreira. Muito sucesso para você e muita saúde. Obrigado, obrigadíssimo, prazer viu? Em conhecer pessoalmente. A Ana que viajou, a Ana veio da Praia Grande. Veio da assim. Mas viajou aqui para estar aqui com a gente. Obrigado, viu, Ana? Obrigado de coração. Fiquei muito emocionada. Hoje acordei espontaneamente 4 horas da manhã, porque eu não queria perder o horário, queria estar aqui, mas foi muito legal estar aqui, ver o pessoal, foi muito, muito gostoso. Ó, e depois a gente vai continuar o tour, viu? Agora, terminando o programa, eu vou levar vocês para conhecer os estúdios da TV também, continuar aqui o tour da rádio. Fala, Evandro, que emocionou Priscila e Bruno aqui com o seu depoimento, a turma da EAD lá. Emocionado estou eu e muito feliz de conhecer dois atores que
que estão renovando a minha esperança de fazer esse trabalho lindo que vocês fazem. Realmente, o mundo está precisando de muito amor. Não é só o amor, paixão, mas o amor, um ajudando ao outro, que a gente está vendo que esse mundo não está fácil. E o Danilo merece o meu reconhecimento, o agradecimento de estar aqui, até porque também a entrevista do Ricardo também refletiu muito para mim de fatos importantes, e você merece mais um prêmio APCA, pelo amor de Deus, gente, da onde veio esse ser humano? Obrigado, Evandro, obrigadíssimo, obrigado sempre pela participação. Alguns dos nossos ouvintes que estão aqui hoje conosco, né? Sábado que vem tem mais, hein? Sábado que vem tem mais, e a gente vai continuar assim ao longo dos sábados de março, recebendo os ouvintes para esse bate-papo, acompanhando, né, os convidados aqui direto do estúdio. Eu volto mais tarde, às 9 horas da noite, com o Antenados, recebendo a Graziella Medori, que é cantora, compositora. Ela é filha da Cláudia, da grande Cláudia, que fez Evita, não é? E ela tá com um novo trabalho cantando Marcos Valle. E tem também uma entrevista com o Davi Tapias, ele é ator, cantor, está em cartaz no Núcleo Experimental com o musical Codinome Daniel, que fala um pouco da vida e da obra do Herbert Daniel, dessa campanha, né? Um personagem que foi tão apagado da nossa história, e a do Zé Henrique de Paula. Mandar um abraço para todo mundo. Então, 9 horas da noite, o Antenados. Priscila, Bruno, obrigadíssimo mais uma vez, sempre pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Não demorem a voltar mais 4 anos. Né? Pelo amor de Deus. É só chamar que a gente vem. A gente também te adora. Obrigada, beijo viu? Grande, obrigado. Anne, obrigado. Patrícia, brigadíssimo, viu? Termina aqui Do Bom e do Melhor na Bandeirantes.